eu cheguei a falar com esses passageiros. Eu consegui ter acesso ao Instagram dele, descobri o Instagram dele, troquei algumas mensagens com ele. Ele falou assim, olha, a gente fala inglês. Ele até falou, ó, já viajamos para diversos países, a gente tem um nível de inglês, a gente não é fluente. E no site não diz que tem que ser fluente. Ele fez até um vídeo mostrando uma simulação de compra de passagem aérea para mostrar, olha, aqui em nenhum momento diz que eu sou obrigado a ser fluente. Diz que eu tenho que ter um domínio do idioma. O domínio eu tenho. Eu queria falar sobre os brasileiros que foram deportados, porque isso daí foi um caso mais grave, né? Eles sofreram uma deportação. Foi, assim... Eles eram de qual estado? Eles são daqui de São Paulo. São paulistas? Eles são de Santos. São Santos. São de Santos, exatamente. E aí... Mas sabe uma coisa que eu achei engraçado? O Felipe mandou um vídeo pra mim, você lembra o vídeo que você me mandou? De 2 passageiros no aeroporto? Dentro da aeronave? Tá. O Felipe me mandou um vídeo de 2 passageiros. Tô até aqui com... Porque eu tô com várias notícias aqui abertas, eu tô com o Instagram. Que era um casal de brasileiros que estavam recebendo instrução de uma comissária de bordo. E eles estavam fingindo que eles estavam entendendo. Eles estavam... Sim. Oh, yes. Right. E aí, depois eles gravam um vídeo assim... Gente, se a segurança do voo depender da gente... A gente tá ferrado, que a gente não entendeu nada. Né? Perigo. É perigoso. E por que eu citei esse caso desse vídeo? Porque eu cheguei a falar com esses passageiros. Eu consegui ter acesso ao Instagram dele, descobri o Instagram dele, troquei algumas mensagens com ele. Ele falou assim, olha, a gente fala inglês. Ele até falou, ó, já viajamos para diversos países, a gente tem um nível de inglês, a gente não é fluente. E no site não diz que tem que ser fluente. Ele fez até um vídeo mostrando uma simulação de compra de passagem aérea para mostrar, olha, aqui em nenhum momento diz que eu sou obrigado a ser fluente. Diz que eu tenho que ter um domínio do idioma. O domínio eu tenho. E aí, por isso que ele não quis sair, que ele falou, poxa, mas a gente tem um domínio do inglês, a gente tá entendendo. E aí ele falou que a comissária foi ríspida com ele, e aí pediram pra ele sair da aeronave, ele não quis sair da aeronave, e aí gerou todo esse problema. Sendo que eles ficaram presos no aeroporto. Então ele até me falou, olha, eu conversei com outras pessoas também que estavam presas lá. Ele falou, cara, eu tô te contando assim, ele falou, parece uma experiência ok, mas assim, eu passei por problemas lá, pô, fiquei preso no aeroporto. Não é legal, a gente sabe, às vezes tem deportado lá no aeroporto, você não tem um lugar pra você tomar banho, né? É uma situação um pouquinho A gente sabe chata. como é que é, né? A gente... É uma situação bem chata de se passar. Via. E aí ele voltou aqui pro Brasil, eu até chamei ele aqui pra vir pro podcast, eu tô vendo se ele topa vir pra cá, pra tratar também o caso dele com todo respeito, entender também qual que é o lado dele. Sim. Né? Porque às vezes, sei lá, ele não conseguiu explorar tão bem assim qual que foi o lado dele também dessa questão. Muitas pessoas falaram, mas eles não estavam falando tão bem. Assim, dava pra entender. Mas é que a esposa dele fala, I will process you. Ela usa a palavra process. Que process significa processo, mas processo de alguma coisa. Né? E seria o sue. Né? Sue é processo de processar alguém. Mas, assim, de qualquer forma, dava pra perceber que ela conseguia montar frases em inglês. Então, eu, sinceramente, até agora, espero que eles venham aqui, eu não consegui entender tão bem qual que foi a questão que aconteceu especificamente com eles. O que aconteceu com eles que chegou até esse ponto. Apesar que nós sabemos que as empresas internacionais, elas têm um limite menor, né? A tolerância deles é... Né? Se eles tivessem feito esses gritos, né, que ocorreu aqui... Ia ficar tudo bem. A gente sabe que ninguém ia lhe chamar. Primeiro que até chamar a polícia, até eles... vocês não conseguem resolver, amor? Você não... Se vira aí, bebê. Né? Dá um voucher. Dá um voucher pra eles. Põe no próximo voo. Então, aqui a tolerância, a gente aguenta mais coisas. Lá... quando eu vou pra fora, eu entro mudo e saio calada, amor, porque eu não quero problema pra minha vida. Entendeu? Lembrando de situações que eu passei fora lá também, eu lembro de serviço de bordo. Gente, me dá uma travada assim, na hora que a pessoa tá chegando perto, eu falo, gente, o que eu posso pedir, o que eu não posso? Coca-Cola. Até hoje eu falo Coca-Cola errado, gente, eu tenho certeza. E eles olham assim com uma cara de tipo, Coca-Cola? Aí eu, tô querendo, né? Mas então, vamos dar essa dica pra todo mundo que tá assistindo aí, ó. Pra você que tá assistindo, Coke. Coke. Eu não vou falar... Coca-Cola. Eu não vou falar pra vocês a forma errada, porque a forma errada é uma palavra não muito educada, entendeu? São os Países Baixos de um homem.
se você falar Coca-Cola errado em inglês. É. Então, Coke. Tá? Viu? A gente Não, já vem aprendendo. então, né? essa é a Ou- forma ou- certa. Eu Teacher. já errei muito, gente. Mas, nossa, olha hoje. Mas a gente Mas sabe, a é o gente- nervosismo. É o nervosismo, exato. Por isso que eu falo até pro grupo, quando eu dou aula em grupo pros Uhum. alunos, até os alunos que estão na minha mentoria, que é individual, eu falo, bônus pra você, vou dar aula em grupo, participa das aulas em grupo. É. Por quê? É uma coisa você falar com o seu professor, você tá ali, você é seu professor, você fez amizade com ele, você tá ali tranquilo. É uma coisa diferente você falar com um grupo, e é outra diferente você estar numa situação real. Sendo que agora, eu e a minha amiga Ângela, que aliás também já veio aqui no podcast, eu vou chamar ela até novamente pra vir, nós estamos planejando ainda, fiquem atentos, viu, você que me segue aí nas redes, uma imersão presencial aqui em São Paulo. Então a gente conseguiu um espaço legal, ali um rooftop, com preço muito bom. E aí a gente vai ficar em 3 horas ali de imersão somente comunicação em inglês. Pra você se expor mais. Ninguém aprende inglês pra colocar numa caixinha. Você tem que se expor, tem que falar com outras pessoas, não tem que ter essa vergonha. É. Pessoal, algo chique é importante. outro nível, né, menina? O Giovanni é Outro diferenciado. chique. Ah, Na Dá- verdade, só. isso daí é mais networking. Justo, Dá até já vergonha. bem chame a gente, viu? Já vou bem querer lá. Não, com chegar lá. certeza. E é legal essa parte de socialização, né? Falando ali em inglês, porque Demais. a gente acaba criando mesmo um escudo ali para não falar com as outras pessoas. E se você fica só limitado ali falar com o seu professor quando você está aprendendo ali no individual, e essa participação em grupo faz total sentido para quem está iniciando, é muito bom. Exatamente, porque uma coisa que eu falo pros alunos é: vocês aprendem inglês mais rápido ou mais devagar, não por uma inteligência, não por superdotação. Não é que o outro colega é mais inteligente e você é burro. É uma questão de comportamento. Inglês é 100%, 100% comportamento. Eu falo isso porque agora eu estou aprendendo francês. E eu sei quais são os comportamentos certos para eu aprender francês. E Caralho. tem aluno que ainda tá patinando nisso. Então, eu não tenho vergonha de falar, eu não tenho vergonha de errar. Eu me comprometo com o aprendizado. Aprendizado é errar. Então, eu não tenho medo Isso disso. faz todo sentido. Eu lembro que quando eu tava aprendendo isso, gente, ó, falando lá em 2015, 16, eu lembro que assistia muito jornal. Na época passava muito Barack Obama ou alguma coisa muito local ali. E eu acabava utilizando das falas que eles faziam ali e repetia. E meu sotaque na época começava a ficar muito similar, principalmente de gírias, coisas do tipo, que eu utilizava pensando no que eles estavam falando. E hoje eu vejo também minha persona bem nesse caminho bem ali. Bronx. Exato. Ó, tem aqui um Well, o nome dele. Precisamos respeitar nosso inglês com sotaque. Acho lindo. Fico lembrando da Fernanda Torres com o inglês impecável e o sotaque brasileiro. O brasileiro é o único em recepcionar quem vem de fora. Somos incríveis. Realmente, nesse ponto de recepção, eu desconheço um país que recebe tão bem os brasileiros como nós. Né? Que recebe os Os estrangeiros estrangeiros. como nós. Só falta E pôr sim, tapete vermelho, né? né? É. O sotaque, realmente, o sotaque brasileiro, não tem problema nenhum. Eu falo que isso é um objetivo muito pessoal. Você quer ter um inglês parecido, porque nunca vai ser igual, né? Parecido com o americano, tudo bem, não tem problema, não vou criticar você, mas é uma escolha, não é uma obrigação. É. Sim. Então, tem uma coisa é você falar errado, outra coisa é você falar com sotaque. Então, o sotaque brasileiro, aliás, é fácil de entender, por exemplo, para os americanos e europeus. Eles têm muita dificuldade de entender, por exemplo, os asiáticos, às vezes. E tem pessoas que se preocupam até com uma questão do sotaque por conta de emprego. Porque se eu vou conseguir um emprego em inglês, o meu chefe precisa me entender. Meus colegas de trabalho precisam me entender. Então, eu não vou mentir, é claro que o sotaque vai ser uma barreira. Mas, mesmo o sotaque sendo uma barreira, ainda assim tem como você se comunicar de uma forma bem e assertiva com o seu sotaque. Esse é o ponto, sim, principal.